Gravando. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre esse terceiro módulo. A aula do dia 17 eu vou repor ela no dia 8, então vai ser das 19 às 21 horas. Tive um problema, então assim, essa aula eu vou repor ela antes da prova, então vai ficar assim como uma revisãozinha até para a prova, quem tiver, certo? Tiver questão, e eu também vou abordar os temas lá, que é questão de debates, certo? Só voltando aqui, visualizando minha tela. Preciso de uma bateria. Peraí. Visualizando a tela. Gabriel, Oi. seguinte, esse módulo aqui, a gente vai, tem um artigo que seria a aula do dia 17, que seria antropologia, cultura, educação na formação de professores. Quanto isso é importante, então esse artigo ele aborda essas questões, quanto isso é significativo nessa formação, certo? E até Certo. hoje o nosso debate seria o papel da escola, porque o que acontece? A escola, ela é um ambiente transformador, que a gente vem falando isso na educação, ela é um ambiente transformador da sociedade, da cultura. E qual que é o papel da escola nessa desconstrução do racismo? Então, assim, como que a gente pode fazer projetos para que aconteça essa diminuição desse racismo dentro da escola? Não falo nem só racismo, por exemplo, de cor, mas de crença, de cultura, certo? Então, assim, esse preconceito, certo? E a gente vai ter uma atividade virtual, que é uma videoaula que vocês vão fazer em grupo, que é para vocês elaborarem uma videoaula do tema cultura, sociedade e educação. Ah, esse aqui. Ah, ficou para vocês escolherem um dos temas aí e fazer essa É um videoaula. deles? Não é todos, então, Não, não? não, ou que quiser fazer de todos eles um apanhado, que seria assim, um resumão, sabe? Porque essa videoaula é de 10 a 15 minutos, então não dá para você falar muito. Mas se você quiser Uhum. falar de todos eles, pode falar também, tá bom? Aí Tá. ficou pro dia 12 do 5, a entrega, correto? Correto. Então, assim, seria essa questão aí. Aí, mesma coisa, fazer em grupos, Pode ser o mesmo o grupo mesmo grupo, assim, do artigo? eu até prefiro que seja o mesmo grupo do artigo, tá? Tá. Gabriele, Pronto. Oi, Fábio. então, assim, eu fui levar o João ali. Aulas online é bom que tem isso, né? Tem um filhote. Aí, essa questão, aí vai ser 15 pontos, tá? Entregar no dia 12 do 5. Tá. Voltando a esse módulo, hoje seria, se a gente for seguir o cronograma, hoje seria essa questão do papel da escola na desconstrução do racismo, preconceito e discriminação, certo? Então, assim, Certo. como que você acha que a escola tem essa questão para quebrar esses paradigmas? Você, como trabalha no ambiente escolar, como que se faz nessa escola? Como nós, educadores, podemos mudar isso? Ou como que a gente pode fazer essa desconstrução desses preconceitos? Então, eu acho que é muito complexo, né? Desculpa que eu não li o artigo dessa vez. Hum, Eu não sei, assim, eu não consigo pensar num modo, né? Mas assim, o que, voltando, eu até cheguei, você assim, falou, eu lembro que perdão, na avaliação anterior, né, no módulo anterior, eu falei um pouquinho sobre diferença de religião, né? Então, eles têm muita diferença de religião entre eles. E sempre surge a questão da curiosidade da religião do outro. Então, eu acho que podia ser tipo um bate-papo, alguma coisa assim, justamente
quebrando paradigmas, né? O que a minha religião faz, alguma coisa assim. Mas na questão do racismo, mesmo, eu confesso que eu não sei como desconstruir isso. Aí, assim, o que que a gente tem? A gente hoje, por exemplo, eu vou falar assim, uma realidade do Instituto Federal, Campus Paracatu, a gente tem uma semana de conscientização, sabe? É, A Semana da Consciência Negra, onde a gente tem palestra, onde a gente traz várias pessoas. Então, tudo isso é uma coisa que quando você debate, você vai começar a desconstruir isso, certo? Então, assim, seria essa desconstrução, e principalmente disciplinas de conteúdos, por exemplo, de formação filosófica. Então, tudo isso, a gente trabalha esses conteúdos dentro disso. E hoje, o que que acontece? Todos, por exemplo, quando você vai fazer um reconhecimento de um curso superior, uma das avaliações do MEC é isso. O que que você tem em relação para essa questão, por exemplo, de consciência, contra essa desconstrução do racismo, com tudo isso, entendeu? Então, tudo isso, a escola, o quê? É colocar no seu calendário isso, a ter rodas de conversa, certo? Através de banner. E hoje também rede social, hoje a escola utilizar a rede social é uma questão extremamente, assim, forte, certo? Então, assim, a gente consegue fazer isso, essa quebra desse preconceito, certo? Por exemplo, certo. dentro, por exemplo, hoje, por exemplo, estou falando dentro da nossa, dentro do instituto, por exemplo, se a gente tem um trabalho, por exemplo, de assistentes de alunos, essa conscientização, então, assim, apesar também que eu estou numa cidade que grande parte da maioria da população é negra, certo? Estou em Paracatu, tem origem, por exemplo, uma cidade que tem origem da exploração do ouro, então veio aquela coisa, então assim, então veio muitos escravos aqui para essa exploração do ouro na época do Império, então isso ainda tem essa culturalmente muito forte aqui ainda, certo? Assim, essa presença muito forte, certo? Então, Certo. assim, por Eu exemplo, observo, assim, né, e assim, antigamente, assim, voltando, o racismo é uma realidade, certo? E aí, quando a sim, gente falou, você lembra lá no início, lá a gente falou o que que as mídias, tinha um artigo que falava das mídias, né? O que que essas mídias isso. influenciam em cultura? A gente, cada vez mais, a mídia também tem essa questão de fortalecer isso, quebrar essa desconstrução desse preconceito, desse racismo, dessa discriminação. Certo? Pode falar. Não, eu lembro, assim, vou falar assim, não vou falar não é minha família, mas algum parente, assim, faz algum comentário, né? Antigamente eu via mais isso, hoje em dia nem tanto. Mas quando a gente conversa com pessoas mais velhas, né, a gente ainda vê alguém fazendo alguns comentários. Às vezes a gente tem que ficar puxando a orelha, né? Falando assim, não pode falar assim e tal. Eu acho que é mais comum a gente ver essa questão de racismo com as pessoas mais velhas. E hoje, assim, hoje já tem muitos trabalhos em cima disso, e cada vez mais é, as pessoas estão mais conscientes, entendeu? Então, assim, essa questão. E era muito forte, por exemplo, a gente tem a abolição da escravatura e tem quantos anos? Tem um século e meio, menos de um século e meio, certo? Então, assim, isso é uma coisa que, por exemplo, há 50 anos atrás, 60 anos, ainda estavam muito fortes, certo? Hoje, por exemplo, nós não temos hoje pessoas no Brasil que viveram naquele tempo, certo? E cada vez mais, eu acho que depois que teve depois do regime militar, essa questão, por exemplo, de menos censura, e aí cada vez mais trabalhando, a escola tendo liberdade, eu acho que isso foi desconstruindo isso também, certo? Certo. Então aqui, por exemplo, vou pegar aqui só para você, ó, calendário e FTM, certo? Vou pegar aqui, você vai ver que dentro dos calendários escolares, assim, por exemplo, calendário dos cursos técnicos aqui, mês de outubro, então aqui já criou-se a semana, então praticamente todas as escolas têm essa dentro da sua grade curricular, essa semana, certo? Outubro, novembro, trabalhos, processos.
Aqui, ó. Dia do zumbi. Aqui definiu como dia do Zumbi dos Palmares e o dia da consciência negra. Hoje é um feriado nacional. E aí, aqui, dentro do nosso calendário, olha aqui para você. A gente tem a Semana de Combate do Racismo. Não está aparecendo na tela, não, Ah, mas pode. não tá aparecendo na tela aí, não? Não, tá, a tela está na tela do lado. Ah, tá. Então, para a apresentação. Volta. Tela cheia. Certo? Agora visualizando aí. Sim. Dia 20 de novembro é o dia de zumbi. Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra, um feriado nacional. Acho que foi recente isso, certo? Ano E passado. isso. E a gente tem Lá no Rio já era. isso. Já era feriado Isso. estadual. Aí, a partir do ano passado, agora é nacional. Aí do dia 18 ao dia 22 é a semana de combate ao racismo. Então, assim, isso dentro de um calendário já escolar, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que fortalece muito essa questão da conscientização, essa desconstrução. E aí, Aí o são que é? palestras? Hã? Aí tem São palestra, palestras? tem debate, chama pessoas da comunidade. Por exemplo, aqui tem uma comunidade, uma região que antigamente era um quilombo. As pessoas desse quilombo vêm para cá, que é do São Sebastião, vêm falar isso, vêm apresentar, vem uma roda de conversa. Então, assim, é bastante forte. E aí você falou, por exemplo, professora de língua portuguesa, certo? O que, que Uhum. ela pode fazer? Por exemplo, se a escola identificou isso, desenvolver textos, redações. Então, tudo isso, por exemplo, é uma forma de conscientização. Então, a gente tem uma arma muito forte. Mesmo você trabalhando essa questão de interdisciplinar entre disciplinas, como eu falei para vocês, entre filosofia e sociologia, a gente está para trabalhar isso, mas com essa questão pode ser trabalhada, por exemplo, numa disciplina de história, língua portuguesa. Então, tudo isso a gente vai quebrando esse paradigma e vai abrindo, por exemplo, um espaço para um debate, com rodas de conversa, palestras. Então, tudo isso sabe, feiras por exemplo, da cultura, apresentando a cultura mesmo, comidas típicas, por exemplo, é, regional. Então, assim, tudo isso é uma coisa que você quebra essa questão da diferença, certo? E aí, sim, Certo. hoje, por exemplo, a gente tem assim, recentemente a gente tem um fortalecimento, essa questão de cotas, até mesmo vem para, por exemplo, para reparar o que aconteceu no passado. Por exemplo, hoje, acho que foi no site do G1 hoje que eu estava lendo, Portugal reconheceu os danos, acho que foi no G1 Ah, hoje. eu vi. Então, Uhum, pela assim, primeira vez, né? Eu vi. pela primeira vez eu acho que foi uma notícia, Congresso, dia. O presidente. Presidente de Portugal reconhece, por exemplo, o presidente de Portugal. Escravidão, né? Alguma coisa assim. Uma coisa esqueci. Aqui, ó. Portugal tem que pagar custos de escravidão e crimes coloniais. Ó, Portugal reconhece pela Aqui, ó, primeira a vez foto do culpa. presidente aqui Isso. embaixo. Portugal reconhece pela primeira Primeira vez vez. culpa por escravidão. Então isso aqui já que ó, Portugal reconhece pela primeira vez culpa por escravidão e massacre no Brasil e fala de reparação. Então assim, só isso já é um grande ganho. Então fala assim, o quanto isso tem mudado, tanto que eu acho que isso tem sido trabalhado, a sociedade tem sido diferente. Seja, igual falar assim, a sociedade ela se transforma ao longo do tempo, certo? Se você pensasse, por exemplo, o Brasil, o mundo, não fala só o Brasil, o mundo, 1910, como que as pessoas negras eram tratadas? 1930 e hoje. Ah, tem racismo? Tem. Mas o quanto isso já foi desconstruído, certo? Certo. Mas você acha que teve muita evolução nos Eu acho. últimos anos? Eu acho que teve muita, sabe por quê?
assim, era muito pesado. Principalmente, assim, por exemplo, assim, apesar que eu tô te falando um pouco da minha realidade, certo? Claro. Tô falando, assim, da minha realidade aqui, local, da minha região, tudo. Assim, eu vejo cada vez mais, assim, as pessoas tendo mais consciência, certo? Que antigamente era uma discriminação descarada, sabe? Então, assim, era muito. O que a gente ainda sofre, por exemplo, o que eu acho que ainda tem? Eu acho que essa desconstrução, ela ainda tem que ser contínua. E não, vamos falar, não, vamos falar, se a gente dizer não existe racismo, está, por exemplo, isso acontece todo dia. E outra coisa, eu vi uma palestra que teve aqui em Paracatu, e assim, eu ouvi uma frase que me marcou, sabe? No final da palestra a pessoa fala assim: é porque quem é branco nunca vai saber o que nós sentimos, porque você nunca passou o que nós passamos. Entendeu? Isso é muito forte. Hã? Porque, por exemplo, a gente fala, não tem, mas assim, ainda há um racismo de olhares, há um preconceito de olhares, certo? De abordagem policial. Então, assim, isso ainda tem que ser. Mas Gabriel, o que eu quero assim, enfatizar? Parece que essa questão do racismo, por exemplo, as gerações mais novas aí, está cada vez menor. Quando você pensa, quanto mais velhas, quanto mais de idade as pessoas, parece que isso é um pouco meio carregado. É o que eu comentei com você, que eu acho E, que você entendeu? Então, a assim, gente vê mais, né? Vê algum comentário isso. Mas aí desse tipo mas mais velhos. você acha que isso não tem um papel da escola nas novas gerações? Ah, Nessa, é porque assim, eu não vejo esses programas igual você está falando que no Instituto tem. Então, por isso que eu não consigo ver que existe esse papel da escola mas assim, mediante a redução. a escola é fundamental para isso, certo? Entende? Então, assim, quando eu estou falando isso, eu estou falando que eu tenho uma realidade prática dessas abordagens, certo? Certo, certo. Uma pena que o Hamilton, mas assim, vai tá gravado aqui, vai ficar para ele também essa questão do debate, certo? Certo. Mas aí hoje é isso, tá, Gabriele? Aí o seguinte, eu vou ver se semana que vem, na próxima semana, e eu faço as duas aulas. Assim, fica assim, das 19 às 21 horas, tá? Tá. Aí, professor, geralmente eu sempre vou chegar atrasada. Não, não, assim, aconteceu hoje foi porque eu atrasei hoje, geralmente eu sempre entro nos 5 minutos. Mas meu computador aqui deu problema pra caramba, e eu tentava entrar, ele tava o atualizando, gastou muito tempo, e a hora que eu tava entrando no celular, era 19h05, eu entrei no celular, e aí meu celular acabou a bateria, e eu tentei aqui pelo computador, e aí fui me atrapalhando aqui, tá? Tá, Mas tá assim, bom. aí o seguinte, aí fica para a próxima semana, essa parte aqui seria aquela parte mais de conscientização da disciplina, não é conteúdo de provas, tá? Vai ser mais aquela parte lá do livro, da apostila, aquela questão da cultura, e aí eu falo no dia lá mais ou menos, que já vai estar mais ou menos as questões. Vai ser uma prova de múltiplas escolhas, 10 questões, provavelmente eu vou deixar essa prova de consulta, tá? Tá, Que aí vocês podem consultar, e aí eu devo elaborar 20 questões, o sistema deve escolher 10 questões para vocês responderem, ok. de forma alternada. Voltando, eu estou preocupada com a aula. Hã? Eu estou preocupada com a videoaula. Hã? Eu vou escolher um tema, Sociedade, Educação ou Cultura, Cultura, e aí e você... aí eu falo, Não, aí falo. você aborda sobre esse tema de 10 a 15 minutos, tá? E posta no YouTube e me manda o link.
Tá. Foi legal o encontro presencial? Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Quantos grupos apresentaram? Foram, foram dois grupos e um sozinho, acho que foi isso. Não, não, beleza. Mas assim, Aí o nosso foi sobre a evolução da educação durante a pandemia, né? Como é hum. que funcionou. E assim, deu alguns debates legais. Sim, O pessoal assim, bem. hum, Assim, a nossa turma é pequenininha, nós hum, somos 8 alunos, acho. Mas, assim, a gente interage muito entre a gente, sabe? não, isso é legal. E assim, o pessoal tá gostando da disciplina, assim, ou não comentaram? Qual que é o feedback da disciplina? Não, a gente gosta, assim. É bom, assim, até e o nosso tutor também eu gosto mais. Hã? O nosso tutor também é o tutor presencial, né, o Jairo, ele é muito bom. Então, assim, ele fica puxando perguntas, né, questionamentos aí Hum, para a gente fazer sobre a disciplina. eu conheço o Jairo, já fui colega dele na época do doutorado. Ah, ele comentou. A gente é amigo. Ele Não, comentou no dia não. do encontro presencial que ele falou Cleito, que não é Cleito, é Clyde. Ah, Aí não, ele falou que conhecia. não, beleza. Não, então assim, eu vou finalizar por hoje, tá? E aí o seguinte, na última aula que a gente vai ter dia 8 aí ela fica o tempo que durar, tá? Começa às Tá bom. 19 e aí se for até às 21 vai até 21, se for até mais, é, caminha, tá? E eu dou e aí essa aula é muito boa participar, tá? Porque eu dou alguns spoilers da prova. Ah, ótimo. Beleza? Beleza. Então, boa noite. Vou até finalizar o vídeo aqui.